Olá, eu sou Tailan Santos e esse é o meu canal Bahia para o Mundo FC. Mas foi um método muito idiota! Meus amigos, nada como uma gastação para esquecer as frustrações. O Vasco contratou um centroavante, Vegeta ou Verrete, vocês que sabem como é que chama, e o Bahia ficou no que tinha. As contratações do Bahia foi muito boas, pontuais, mas faltou um centroavante. Eu sempre batia na tecla. Nessa segunda janela, quem contratar melhor vai fazer total diferença. E o Bahia não contratou mal, mas faltou centroavante, um camisa 9, um homem gol. O Bahia muitas vezes jogava melhor que o adversário, tinha posse de bola, criava mais, chutava mais, mas não tinha um cara aquele cara que decide a partida, aquele cara que tem que ter qualidade técnica. Um centroavante, ele tem que ter qualidade técnica. Ele não tem que só fazer gol, ele também tem que ter o time da bola. É o cara que, quando não tem espaço para chutar, ele passa pro parceiro, dá assistência. E nós não temos. Everaldo, eu vi um lance contra o Santos, tinha dois adversários, só dois. Você vê o tamanho de um campo e o cara não deu o passe para Tassiano. Se ele desse aquele passe, nós não teria perdido para o Santos. E futebol é assim, quem não faz, toma. Se nós fizéssemos o segundo gol, poderia o psicológico dos jogadores do Santos pesar. E nós poderia estar agora com outro resultado. Então, Everaldo não dá mais. Eu não tenho nada contra o jogador. Já foi um bom jogador, mas não, o Bahia não dá. Ele não é jogador para o Bahia, que tem uma grande torcida, uma torcida que vai cobrar, e ele não mostrou para que veio. E não quero dizer que ele é um inútil. Talvez ele saia do Bahia e vingue em outro time, mas no Bahia, Everaldo não dá mais. Como aconteceu alguns jogadores de não dar certo no Bahia, ir para outro clube e emendar sequência e ser até importante, peça fundamental para o time que ele está vestindo a camisa. Mas para o Bahia, pode mandar Everaldo embora ou ele ficar emprestado. Se ele vai vingar é uma outra história, mas não, no Bahia não dá mais. Chega de Everaldo. Tem que procurar outras opções. E como não vai vir o centroavante, eu tentaria testar Ratão, né? Tem Biel, que dá pra jogar na esquerda. Sem contar que Ratão também é um ótimo marcador, pode marcar pressão lá na frente. E Everaldo também é um bom marcador, ele marca bem. Mas em criação de jogadas ele atrapalha. Eu acho que o Ratão iria se destacar mais, mesmo que ele não faça gol. Quando tiver espaço, eu garanto que o Ratão ele vai dar a bola, passar pro parceiro e deixar ele com mais condição de fazer gol. Eu também não gosto de pôr a culpa só em treinador, porque o jogador que está dentro de campo, ele que tem que entregar. Eu acho que um treinador tem erros quando ele insiste naquele mesmo erro, né? Se Rogério Ceni insistir ainda em Everaldo, não sei o que vai acontecer. Mas eu nunca achei que Paiva é tão ruim como muitos torcedores e imprensa fizeram com o cara. O grupo City errou no planejamento e o culpado são os torcedores que idolatrou o City e acha que eles não vão errar. Eles erraram e tentaram corrigir, mas faltou um centroavante. E tudo só fica nas costas do treinador. O treinador não tá dentro de campo não, velho. E
O Paiva era cabeçudo, errava em algumas coisas, mas muitas das vezes era o jogador dentro de campo que errava passe, fazia alguma coisa, falhas individuais, e o Paiva saiu queimado do clube como um dos piores treinadores. Mas depois desse novo elenco aí, Paiva nessa segunda janela, em 6 jogos, somou 8 pontos, sendo que na estreia de Ratão e Camilo Cândido foi pelo São Paulo. Esse jogo não deveria nem contar, mas vamos contar. Foi 0 a 0, onde o Bahia jogou mal. Realmente era para o Bahia tomar uns 5, 6. Depois, com essas contratações, jogou contra o América, 3 a 1, na Arena Fonte Nova. Pegou o Atlético Mineiro, que não vinha bem, mas era um time muito qualificado. Tem jogador de seleção no Atlético Mineiro. Esse jogo aí, no mínimo, era um empate. E o Bahia jogou melhor que o Atlético Mineiro. Ponto. Aí jogou contra o Red Bull Bragantino, onde o Bahia jogou razoável. Deu 4 a 0 na Fonte Nova. Pegou o líder, Botafogo, lá na casa do Botafogo. Tomou 3 a 0. Beleza. Aí o último confronto do Paiva foi na Arena Fonte Nova contra o Vasco, que empatou 1 a 1, onde o Bahia não jogou muito bem, mas isso é a ausência do Cauli, onde a torcida pegou no pé do Paiva e não acho que a culpa é só do Paiva. O Bahia decaiu um pouco o futebol por conta do Cauli. É o meio campista que faz toda a criação de jogadas. E o Bahia não vai cair porque tem muitos jogos em casa. E o time do Bahia em casa é forte. E perdeu para o Santos também por conta que não tem o Cauli. Não vamos crucificar o Rogério Ceni, que é um bom treinador. É um treinador ali do G10. E como o Paiva brigou com a imprensa, com a torcida, eu acho que ele fez o certo. Pedir para sair, o clima já não estava bom. Até quando ele não tinha culpa, ele levava essa culpa. Então foi bom ele ter saído, mas o Bahia vai sofrer muito sem Cauli. Tomara que o Cauli possa jogar contra o Flamengo. Se não puder, não colocar ele, porque um jogo contra o Flamengo lá na casa do adversário é quase impossível vencer, então eu nem colocaria ele. E se inscreva no meu canal, compartilhe e deixa seu like aí para fortalecer, que eu tô começando agora. Valeu!